Então, eu queria trazer um formato um pouquinho diferente. Seria muito um bate-papo. Um bate-papo que eu tenho com os amigos, um bate-papo que, sei lá, tô no meio de um bar e acabo conversando com alguém sobre isso. E eu vou colocando alguns temas, obviamente, porque a gente precisa, pelo menos, ter um roteiro. Mas esse roteiro não é nada escrito, não foi nada pensado. Vai ser basicamente o que eu vou trazer aqui agora. E vamos falar um pouquinho sobre amor? Porque amor em si, todo mundo acha que já sabe o que que é, né? Já fala assim, ah, é isso, né? O amor é estar próximo, é cuidar, é ver a vida do lado do outro. Mas eu acho que é um pouco mais complexo quando a gente fala um pouquinho sobre o que é o amor. Mas na forma de como a gente vê ele. Muitas vezes ele é encarado como um objetivo final de o quê? Encarar a felicidade, digamos assim, de ter um objetivo cumprido na sua vida. Por quê? Por que que a gente deveria amar? Porque querendo ou não, amar é cansativo pra caramba. Cansa você pensar no que fazer, cansa no que, como você quer viver com o outro, criar expectativas. E aí a gente entra em outro ponto. Será que devemos criar expectativas diante de um amor? Eu sou da, eu sou da resposta polêmica que sim. Eu acho que a gente deve criar sim expectativas, mas não idealizações. Calma lá, vou explicar um pouquinho. Querendo ou não, quando você tá com alguém, você acaba estando com esse alguém por conta de interesses em comum, vivências, atividades, planos, isso tudo. É automático do ser humano que você vai querer que você planejar algo, tem um objetivo, até para te trazer mais segurança. Então, quando a gente fala justamente dessa criação de expectativa, a gente não está falando da propriamente a idealização sobre algo, mas do viver junto ao algo e estar planejando aquilo. E quando a gente quebra essas expectativas, o que acontece? É quando a gente entende que não existe mais o outro de certa forma, que tudo aquilo às vezes é encarado como uma grande responsabilidade sobre nós e que a gente tem que encarar aquilo de toda forma. Só como é que a gente encara tudo aquilo que foi criado com o outro sozinho? Será que tudo aquilo que foi criado com o outro e agora tá sozinho e tudo mais, por mais que tenha sido muito feliz esses planos e tudo, né? Seria uma vida maravilhosa. Será que não é hora de deixar de lado? Será que o amar e deixar ir porque ama não quer dizer propriamente a pessoa, mas sim a ideia e as expectativas que foram criadas com a pessoa? Eu não gostaria nem de entrar naquele tema de falar o que que é amor e paixão, sabe? De, ai, a paixão é aquilo que a gente sente de maneira espontânea e o amor é aquilo que vai construindo. Tá, tudo bem, a gente entende um pouquinho desses pontos. Mas se Mas dentro do amor a gente não pode viver um intenso também? A gente não pode se emocionar, a gente não pode se machucar e machucar o outro dentro do amor? A gente não pode ter as emoções falhas também? Por que que teria que ser tudo perfeito de certa forma? O amar e deixar ir, e quando a gente fala até dessa questão da perfeição, a gente tem que entender também que existe um respeito do limite. Eu não falo só a questão da integridade física e da emocional, mas do limite sobre aquilo que a gente é dentro do indivíduo. E aí a gente vê se encara realmente aquilo como amor. Se a gente deve encarar aquilo como amor ou propriamente como a pessoa querendo nos tornar um objeto de posse, esquecendo que a gente tá lá para compartilhar uma vida, não para ser parte da vida, entendeu? Acho que eu talvez não tenha explicado direito. Você é um indivíduo. Você vive, você sente, você come e viveu a vida toda até agora sem essa pessoa.
Por que que isso mudaria? Por que que as tuas escolhas mudariam completamente? Claro, concordo totalmente que a gente deve se moldar ao ambiente de certa forma, a ponto que nos tornamos confortáveis dentro daquela situação. E eu sempre sou muito a favor de que, se é realmente uma zona de conforto, por que a gente deveria sair, né? Eu acho que zona de conforto, se é confortável, tem que ficar lá, e tudo bem. Mas é entender que se é realmente uma zona de conforto, ou se foi criado uma zona de medo. Uma zona de medo de sair daquele ambiente, porque a partir do momento que você sai daquele ambiente, tudo se acaba. É complicado, né, a gente conversar sobre amor, porque a gente entra em muitos temas, muitas linhas de pensamento sobre possibilidades e tudo mais. Mas no final, querendo ou não, é muito sobre mais o indivíduo. A complexidade do indivíduo dentro. Vou entrar naquela parte psicológica? Talvez um pouquinho, mas vamos lá. A complexidade do indivíduo dentro do seu próprio campo dos sentimentos e emoções, ele, ele é incrivelmente falho e perfeito. Isso é que estimula, né, principalmente eu a trabalhar com a psicologia. Querendo ou não, claro que eu vou trabalhar sempre com algo baseado em evidências, mas a gente não pode esquecer que justamente a origem da psicologia vem da medicina e vem da filosofia. Se a gente não se colocar para pensar constantemente, por medo ou por trazer talvez alguma ideia falha, qual é o sentido da gente estar ali, né, dentro da clínica? E aí, trazendo isso para o nosso tema, qual o nosso sentido de trazer dentro de um companheirismo, dentro de estar junto com outra pessoa? E eu também não gosto de falar que o amor nos revela quem somos. Eu acho que falar que o amor é literalmente um espelho daquilo entra num campo muito mais sobre eu do que sobre nós. Porque não necessariamente o amor ele nos mostra a nossa vulnerabilidade, mas o quão dispostos estamos a ser vulneráveis. E é importante a gente entender essa questão da disposição, que é quando a gente olha para nós e fala assim, tá, não é que nós estamos nos revelando quem somos, mas e sim estou encarando uma nova realidade de quem eu quero ser a partir desse momento. Porque se você continuar quem você é literalmente o tempo todo e esquecer que o mundo é mundano, qual é o objetivo de tudo? Qual é o objetivo de você não mudar junto? Não necessariamente seguir o mesmo caminho, mas entender que você e o seu corpo precisam mudar, aceitando ou recusando aquilo. Então, nos revelar como nós somos é muito mais do que somente se expor a que você é, mas entender o que você é e como você quer se portar a partir de agora. E aí, a solidão dentro de um relacionamento é complicado demais, velho. Nossa senhora. Muito se chega em clínica falando, Pecos, eu não sinto mais aquilo que eu sentia no começo. E eu volto um pouquinho no assunto. Eu acho até bom que você não sinta da mesma forma o que você sentia no começo. Porque é justamente, você mudou, você amadureceu ideias. Não quer dizer que você não é uma pessoa e não querer estar do lado dela. Claro, pode significar isso. Mas também não pode significar que você pode viver outras experiências com a pessoa, né? Tocar justamente nas feridas e junto a outra pessoa, que com certeza a outra pessoa também tem suas próprias feridas e seus questionamentos sobre a vida, e conversar e entrar em acordos é uma escolha diária. E você precisa ser responsável em escolher. Eu não digo não escolher certo ou errado,
Eu digo escolher, porque seja a escolha dela ou não, você vai sofrer consequências. A vida é assim. A gente constantemente vai sofrer consequências sobre as coisas. Eu acho que a gente precisa encarar, além de tudo, só para finalizar esse papo, que dentro do amor romântico em si, vai existir sempre aquela falsidade sobre a idealização de promessas de felicidade. Mas que quando você estiver realmente disposto a encarar o medo de amar de verdade, talvez a segurança venha daí. Talvez seja somente aquilo. Talvez seja muito mais. Não transformar a felicidade como uma questão de idealização, de meu Deus, estou vivendo um conto da Disney. Mas de você encontrar a felicidade de paz. E tudo bem errar, tudo bem estressar. Mas talvez quando tu sentir a paz de verdade, né, dentro dessas possibilidades e tudo, talvez tu entenda um pouquinho mais sobre o que eu tô falando hoje. Até a próxima.